Olá, olá, tudo bem? Bem-vindos de volta. Agora nós falaremos sobre as equações do movimento, né? Ou seja, as equações do MRUV. Já falamos de uma, né? A primeira equação que nós deduzimos ali foi a equação horária da velocidade. Lembram dela ou não? A equação horária da velocidade, nós vamos usá-la para deduzir a equação horária das posições. Então, eu vou tentar explicar isso aqui, qual é o objetivo disso, né? O que acontece? Ó? Então, vamos fazer um adendo aqui. Se a gente pegar o movimento uniforme, então vamos pegar aqui o movimento retilíneo uniforme. Lá, a gente percorre distâncias iguais em tempos iguais. Né? O movimento ele é todo proporcional certinho. Então, nós vamos pensar da seguinte forma. Se você saiu daqui no t igual a zero, saiu da posição zero, após 1, 2, 3, 4, 5 segundos, se você percorreu 2 metros em 1 segundo, em 2 segundos você percorre 4, em 3 você percorre 6, e por aí vai, né? Por quê? Porque sua velocidade é sempre a mesma. Né? Então, a sua velocidade sendo sempre a mesma, você percorre sempre a mesma quantidade de metros a cada segundo, fechado? No MRUV, não é bem assim. Por que não é bem assim? É simples, vamos tentar entender o objetivo dessa aula. Né? Por que eu preciso achar uma equação horária das posições? No MRUV, você sai daqui no t igual a zero, né? Vamos usar essa mesma métrica aqui. Ó. Você sai daqui no t igual a zero e após 1 segundo, você percorreu uma determinada distância. Né? Só que quando você chegar nesse ponto aqui, a sua velocidade não é mais igual ao que você tinha no segundo anterior. Sua velocidade aumentou. Então, quando chegar nesse ponto, além da posição que a gente tem que calcular, você também tem uma velocidade V1 aqui. E quem calculou essa velocidade? Essa velocidade V1 foi calculada por essa equação aqui, ó, que você viu na aula passada. Né? Eu sei a sua aceleração, sei o tempo que esse movimento durou, eu consigo calcular a sua velocidade V1. Só que essa velocidade V1 ela vai ser diferente da velocidade que você tinha aqui antes. O que significa que no próximo segundo, então quando aqui agora for 2 segundos, por exemplo, de movimento, você já percorreu uma distância bem maior. Por quê? Porque sua velocidade aumentou, simples assim. E quando percorrer 3 segundos, desculpa, depois passados, por exemplo, 3 segundos, você percorreu uma distância maior ainda. Por quê? Porque sua velocidade aumentou de novo, certo? Então, cada instante que a gente tem aqui, ó, você vai ter velocidades diferentes, né? V1, V2, V3. Isso vai fazer com que você percorra distâncias D1, D2, D3, sempre maiores. Agora você não percorre mais distâncias iguais em tempos iguais. Perceba, daqui até aqui passou, né, 1 segundo. Daqui para cá também 1 segundo. Daqui para cá também 1 segundo. Mas a distância que você percorreu foi bem maior, porque sua velocidade agora altera com o tempo. Então, essa equação horária das posições ela serve para isso. Qual vai ser a minha posição aqui? Ó? Aqui minha posição é S0, aqui minha posição é S1, aqui minha posição é S2, aqui minha posição é S3. Onde eu estarei após 2 segundos? Já não é tão fácil de prever, né, como no movimento uniforme, retilíneo uniforme, onde a gente sabe que a gente sempre percorre distâncias iguais em tempos iguais. Ok? Esse é o objetivo. Então, nosso objetivo é conseguir fazer esse cálculo dessas posições aqui no instante que eu quiser. Tá? Para fazer isso, eu vou usar aqui a equação horária de velocidade. Para quem está afiado aí com a matemática, essa equação horária de velocidade, né, vou colocá-la aqui novamente,
Ela é uma equação de primeiro grau, tudo bem? Uma equação de primeiro grau ela pode te dar uma reta crescente ou uma reta decrescente. No meu caso aqui, para conseguir deduzir, eu estou usando uma reta crescente. Então, nossa aceleração aqui ela é positiva. Fiquem calmos, porque a gente vai destrinchar esses gráficos, essas equações, num capítulo à parte. Existe um capítulo que eu já planejei para vocês, que são só de gráficos do movimento uniformemente variado. Ok? Vamos nos preocupar com as equações no momento. Então, a gente está pensando da seguinte forma, né? Quando t é igual a zero, né? Se a gente colocar zero aqui, ó, no instante, esse termo zera, né? A vezes zero é zero, e minha velocidade vai corresponder à minha velocidade inicial. Então, aqui, ó, quando t é igual a zero, eu tenho minha velocidade inicial. O tempo passa, eu pego um instante qualquer aqui, certo? E eu tenho uma velocidade que coincide com esse instante, que é uma função, minha função v de t. Tudo bem? Lá na aula sobre o gráfico de velocidade média, lembram disso ou não? Do movimento uniformemente variado, a gente descobriu um conceito interessante, né? Qual foi esse conceito interessante? A gente descobriu que a área, quando você tem um gráfico v de t, lembram disso ou não? Quando você tem um gráfico v de t, a área da curva compreendida entre o eixo x, o eixo t e a reta é numericamente igual à distância. Vocês lembram disso? Se vocês não lembram disso, eu vou refrescar a memória de vocês aqui na minha lousa. Então, eu vou puxar essa aula para vocês aqui. Ó. Qual aula que foi essa? Foi esta aula aqui, ó, certo? Recapitulando, essa aula aqui, a gente pegou esse conceito aqui, lembra? Né? O que dizia aqui? Ó? Lado vezes lado, um gráfico v de t, a área compreendida entre a reta aqui, ó, a curva, e o eixo t, o eixo x, nos dá a distância. Eu lhe falei que a gente usa isso, né? Então, nós vamos voltar lá e vamos usar isso. Só que agora, essa área, né? Vamos voltar aqui na nossa aula de hoje. Essa área, ela não é mais um retângulo. Que figura formou-se aqui, ó, né? Já que eu tenho uma equação de primeiro grau que me dá uma reta, né? Que figura que eu tenho aqui, ó? Qual figura é essa que eu estou achurando aqui, né? Essa figura é um trapézio, tudo bem para vocês? Essa figura é um trapézio. Então, a gente sabe que a área do trapézio, aqui no caso, que a área da figura, nos dará a distância, o ΔS. Fechado? Para ficar mais fácil, eu vou deduzir isso dividindo isso aqui em duas áreas, ok? Vou chamar de área 1 e vou chamar de área 2. Então, para a gente começar o raciocínio sem muita enrolação, a gente sabe que ΔS vai ter que ser igual à área 1 mais a área 2. Fechado? Então, vamos lá. Quem é a área 1? Nossa área 1 ela vai ser dada por lado vezes lado. Concordam comigo? Então, nossa área 1 é V0, né? Lado aqui, vezes T. Olha lá. Simples assim, porque começa ali no zero, V0 vezes T. Tudo bem? Quem que é a nossa área 2? A nossa área 2 é um triângulo, tudo bem? Então, nossa área 2 é base vezes a altura. Quem é a altura desse triângulo? Vou fazer aqui de azul para vocês. Quem é a altura desse triângulo? A altura desse triângulo, ó, é ΔV. Fechado? A altura desse triângulo é ΔV. Então, base vezes altura, né, dividido por 2. Só que esse ΔV é interessante. Se eu olhar para essa equação aqui, ó, vamos olhar para essa equação, vou até fazer de vermelho. Se eu fizer V menos V0, eu tenho A vezes T. Não é isso? Ó? Olha lá.
Ué, mas V menos V0 não é ΔV? Né? Então, ΔV é igual a A vezes T. Vamos substituir isso aqui embaixo. Nossa área 2, então, é T vezes A vezes T sobre 2. Portanto, a gente chegou à conclusão que a nossa área 2 ela é A vezes T ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Portanto, se a nossa distância é área 1 mais área 2, eu posso dizer então que a nossa distância será área 1 V0 vezes T mais a área 2, AT quadrado sobre 2. ΔS, né, é S menos S0, igual a V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2, não é isso? Passa esse zero para cá, S0 para cá, S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Olha lá, deduzimos. Encontramos a equação horária das posições. Essa equação é aquela equação que alguns de vocês chamam de sorvetão, né? Então, só para a gente entender, eu vim aqui, ó, calculei cada uma dessas áreas para vocês, deduzi quem é uma dessas áreas e somei essas áreas dentro daquele conceito da aula lá no movimento uniforme. E substituí aqui, fiz uma álgebra bem tranquila. Essa equação aqui, ó, ela é chamada de equação horária das posições do MRUV. Se você olhar com atenção, você vai perceber que essa equação aqui, ó, se nós tirarmos esse termo, olha só, apaga esse termo aqui, ó. Essa equação você já conhece, olha lá, ó, equação do movimento uniforme, né? Só que como agora o móvel é acelerado, então o que significa? Que ele tem um incremento de distância graças à aceleração, que é exatamente esses trechos aqui que vão aumentando, né? Que eu falei que não eram tão fáceis de ser previstos, mas agora é, porque agora a gente consegue saber todo mundo aqui, ó, de onde esse cara saiu, qual a velocidade que ele saiu e a aceleração que ele tem, e consegue mexer com essa equação aqui. Então, nós já temos duas equações, né, de movimento. Tá? Então, nós já temos duas. Nós temos essa que eu vou grifar aqui para você, equação horária da velocidade, velocidade instantânea. E eu já tenho essa daqui, ó, equação horária das posições, né? Para a gente poder mexer com isso. Há outras. Eu vou deduzir mais uma aqui para você, tá bom? Para a gente poder mexer com isso daqui a pouco. Nós vamos olhar para a velocidade média agora. Então, vamos lá. Velocidade média no MRUV. Velocidade é velocidade média em qualquer lugar, certo? Então, a gente sabe que velocidade média é a distância, né, seu deslocamento em relação ao tempo, fechado? Mas vamos pensar da seguinte forma. Já que a gente sabe, né, imagine o corpo passando por essa posição A, com uma velocidade inicial. Depois de um certo tempo, esse cara vai ocupar o mesmo corpo, tá? Depois de um certo tempo, esse cara ocupa aqui uma posição B, com uma velocidade final, uma velocidade V, né? Já que vamos supor que ele acelerou. Tudo bem? Como que eu posso tirar a minha velocidade média nesse trecho? Bom, uma forma você já deu para mim. Esse cara percorreu uma certa distância e levou um determinado tempo para fazer isso. Essa é uma forma. Mas existe uma forma mais simples, né? Eu posso dizer que a velocidade média compreendida entre A e B é a velocidade final mais a inicial dividido por 2. Posso fazer isso perfeitamente.
Pego essa velocidade mais essa dividido por 2, eu tenho uma média. Partindo dessa ideia, olha só que legal. Eu tenho que ΔS sobre ΔT pode ser igual a V0 mais V sobre 2. Gente, é o seguinte, essa equação aqui ajuda demais. Por que que ela ajuda demais? Vou te dar uma dica. Essa equação ajuda porque você está resolvendo exercícios de um corpo que acelerou ou desacelerou, né? E não está precisando usar a aceleração. Então, isso corta um caminho absurdo, ok? Isso permite que você corte um caminho imenso na hora de resolver alguns exercícios, tá? Então, a gente precisa deduzir mais uma equação. Só que a gente vai treinar antes de deduzir essa última equação, a gente vai dar uma treinadinha, né, em alguns exercícios, tá bom? Então, a próxima aula fica aqui, a minha promessa é que a próxima aula vai ser de exercícios de equação do movimento, ok? Valeu, aguardo vocês lá, hein? Caneta, lápis e borracha na mão. Valeu!